Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Zona Sul, prazer estar com vocês mais uma vez e a gente poder se comunicar através das redes sociais, pelo menos por enquanto. Será um prazer para nós, quando tudo isso passar, que você esteja com a gente. Nós nos reunimos ali no auditório da Academia Cristã, pertinho do Shopping Recife, e a gente vai poder, quando tudo isso passar, dar um abraço, celebrar a vida e ser muito feliz com esse contato que está fazendo tanta falta a cada um de nós. Nós queremos fazer uma reflexão com você hoje sobre o tema Carcereiros da Vida. E nós queremos utilizar o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que narra a seguinte história. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque nós somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança possível. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os seus pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram e as correntes das algemas dos presos se soltaram também. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se. Pois pensou que os presos tinham fugido todos. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa também. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto e que a gente possa trazer luz, nessa reflexão, uma luz divina, uma luz que vem do próprio Espírito Santo, para que a gente possa se confortar e se alegrar com aquilo que o texto vai nos ensinar nesse dia. Nós queremos falar sobre carcereiros da vida, como eu disse para você anteriormente. Nós queremos tirar um pouco o olhar dos personagens principais, que é Paulo e Silas, e começar a colocar o nosso olhar hoje nessa figura chamada de carcereiro, nesse homem chamado de carcereiro. Nós temos um livro, o Carcereiros, que é do Drauzio Varela. Nós temos uma minissérie muito famosa, etc. Então nós queremos mergulhar um pouco no mundo do carcereiro dentro dessa história aqui. E a primeira coisa que queremos levantar é justamente isso. O carcereiro, ele vive num mundo que é muito seu, próprio seu, particular seu. É um mundo que eu poderia chamar de mundo da segurança, na verdade. Ou seja, é um mundo em que ele procura ter certeza de que nada vai fugir ao seu controle. Veja bem, quando no versículo 23 as autoridades dizem que Paulo e Silas deveriam ser guardados com toda a segurança, o carcereiro, que é obediente e consciente da sua responsabilidade, ele faz isso com toda a maestria possível. Ou seja, eles estão dentro da prisão, trancou-se uma porta. Ele leva eles para o mais profundo da prisão, na cela que ficava mais segura possível, a cela de segurança máxima, vamos dizer assim, e os tranca lá também. Mas ainda assim, tentando ter certeza de que nada sairia do seu controle, ele ainda coloca Paulo e Silas com os seus pés presos num tronco. Ou seja, a porta da prisão, a porta da cela, o tronco com cadeias, enfim, tudo isso simboliza e representa segurança, para que aquele homem pudesse dormir em paz, pudesse dormir tranquilo naquela noite. Em outras palavras, figurativamente também, nós somos carcereiros da vida. Ou seja, nós queremos nos assegurar, nós queremos ter certeza de que nada vai mudar no nosso mundo, que tudo está tranquilo no nosso mundo, na nossa vida. Nós queremos ter essa certeza quase que absoluta de que a nossa segurança está garantida. Alguns colocam essa segurança, por exemplo, nas riquezas, outros colocam essa segurança em pessoas em quem confiam, e etc, etc, etc. Mas nós queremos ter controle de tudo para viver mais tranquilos em nossa vida. Nós queremos
de antemão saber de todas as coisas. Eu tenho uma cliente que dizia assim, mas eu gostaria muito de saber do que vai acontecer. Eu digo, olha, seria ótimo por um lado e muito ruim pelo outro. Mas esse desejo, ele nasce exatamente do fato de que a gente quer antecipadamente ter certeza das coisas que irão acontecer para poder a gente ter segurança de quais serão as nossas ações nesses momentos e nessas horas aí. Porém, isso não é possível, né? Por mais que a gente tente se assegurar de que o nosso mundo está sob o nosso controle, isso não acontece com frequência. Haverá sempre terremotos que vão abalar os alicerces das nossas vidas e a gente sabe disso. Então a primeira coisa é que o carcereiro ele vive nesse mundo da segurança, mas mesmo a segunda coisa é que mesmo esse mundo de quase que total e absoluta segurança, ele pode passar por abalos nos seus alicerces, conforme aconteceu exatamente com o carcereiro naquela noite. Eu diria que houve 2 terremotos, na verdade, um na vida de Paulo e outro na vida do carcereiro. Mas depois a gente fala sobre isso daí, distinguindo esse mesmo terremoto, como ele repercute na vida de um e de outro de maneira absolutamente diferente. Então, por mais que nós tentemos nos assegurar de que as estruturas sólidas que nós construímos para alicerçar nossas vidas, elas estão seguras, elas ainda assim estão sujeitas a terremotos em nosso dia a dia. Uma demissão inesperada pode acontecer e abalar a estrutura que estava montada só em cima disso. A perda de uma pessoa querida, prevista ou não prevista, também pode abalar os alicerces dessas estruturas. Um divórcio também sempre abala os alicerces dessas estruturas em nossas vidas. Enfim, são N coisas que a gente acha que podem estar sob o nosso controle e que na verdade não estão e que podem abalar as estruturas de nossas vidas. A gente poderia dizer assim, por exemplo, que muitas vezes nós tentamos ser carcereiros da vida, mas nós nos tornamos prisioneiros daquilo que é impensado. Ou seja, por mais planejamentos que a gente faça a respeito das coisas em nossas vidas, que a gente acredite que elas estão absolutamente seguras, elas não estarão seguras de forma absoluta, de maneira alguma mesmo. Por mais que a gente tente, na verdade, ser carcereiros da vida, muitas vezes nós nos tornamos prisioneiros do inesperado. E o inesperado toma conta da nossa vida, de tal maneira que põe essa vida de cabeça para baixo, ou de ponta cabeça, como alguns dizem também. Por mais que nós tentemos ser carcereiros da nossa existência, muitas vezes aquilo que é imprevisto acontece e nós nos tornamos prisioneiros do imprevisto em nosso dia a dia. Então não tem como, na verdade, a gente ter essa absoluta certeza de que o nosso mundo está montado dentro de uma segurança e essa segurança vai ser eterna de jeito nenhum. O mundo em que nós vivíamos vivia muito seguro de si. Eu venho dizendo isso algumas vezes aqui. O homem vivia muito seguro de si. E hoje ele vive um abalo sistêmico, um abalo global. Né? Nós tivemos um terremoto na saúde, nós tivemos um terremoto na educação, nós tivemos um terremoto na economia, nós tivemos um terremoto na forma como nos relacionamos. Por isso que nós estamos aqui conversando hoje através dessa mídia social. O terremoto da saúde vem quando todo mundo pega esse coronavírus. O terremoto da educação vem quando todas as escolas se fecham, as crianças vão para dentro de casa. O terremoto da economia vem quando as pessoas precisam de ajuda dos governos e os trilhões e trilhões e trilhões estão sendo gastos nessa hora para manter as pessoas com o mínimo de renda possível. O terremoto das relações vem quando nós somos obrigados a ficar dentro de casa e a construir uma relação mais tete a tete, mais frente a frente com aqueles a quem nós convivemos e amamos, ou manter ainda uma relação com aqueles que estão distantes em outras casas, etc. Tudo se modificou, o mundo teve um terremoto, que foi um terremoto inesperado, imprevisto e impensado na história da humanidade. Mas, primeiro nós falamos do mundo da segurança do carcereiro. Segundo, nós falamos que esse mundo está sujeito também a abalos sistêmicos que dificultam a nossa vida no nosso dia a dia, e os nossos alicerces, eles são desfeitos, eles começam a ruir de uma hora para outra. Mas a grande pergunta é: o que fazer quando essas estruturas se abalam? O que fazer quando esse mundo que era tão seguro, de repente ele desaparece? E aí o comportamento do carcereiro vai nos dar 3 condições para a gente refletir também sobre isso. Quais são essas 3 condições? Primeiro, quando ele acorda, ele experimenta o desespero.
ou seja, a ausência de esperança. Ele acorda, vê todas as portas abertas, vê que todos os prisioneiros estão com as suas algemas quebradas e ele se desespera, porque sabe que a punição a um soldado romano por alguém fugir quando estava sob sua responsabilidade, era a morte. Então, por isso ele desembainha a espada e ele pensa em cometer suicídio, porque achava que todos os prisioneiros tinham fugido naquele instante. Ou seja, quando as nossas estruturas são abaladas, a primeira condição que nos vem, com certeza, é a do desespero, da ausência de esperança, da gente não ver saída de forma alguma para o nosso viver. Felizmente, Paulo grita e diz para ele assim: olha, não faça nenhum mal a si mesmo, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E aí ele se acalma um pouco. E aí vem a segunda atitude dele, que é pedir uma luz. Ele pede uma luz, ele adentra a prisão e aí percebe que realmente ninguém fugiu. Apesar de todas as portas estarem abertas, apesar das algemas estarem quebradas, todos estão ali presentes naquele instante. Ou seja, havia acontecido um milagre. Porque, olha só, não sendo Paulo e Silas que talvez ficassem, mas o que prenderia aqueles homens ali, o que faria com que aqueles homens ficassem ali, já que as portas estão abertas e, na verdade, as algemas estão quebradas. Nada impediria daquele pessoal fugir e ir embora e desaparecer, mas o milagre aconteceu. Quando ele pede a luz, na verdade, ele está observando o cenário da realidade. A luz representa exatamente isso. É a gente sair do desespero, é uma saída do desespero para a gente enxergar novamente a realidade como ela está. Pode ter alguns estragos, sim, portas quebradas, algemas quebradas, etc., mas ainda existe uma saída, ainda existe uma maneira, uma forma da gente continuar a vida, vamos dizer assim, porque os prisioneiros estavam lá e ele não ia ser morto com certeza absoluta. Enfim, a primeira atitude dele é de desespero, tentando se matar. A segunda atitude é pedindo luz. De vez em quando, inclusive, a gente no dia a dia tem uma pessoa que diz assim, está sem uma referência, está sem encontrar uma saída, ela diz assim, me dá uma luz aí, me dá... E é exatamente isso que a gente faz. E é exatamente isso que acontece com o carcereiro nesse instante. Ele pede a luz e ele começa a enxergar a realidade como ela é. Não é tão trágica como ele pensava. E a terceira coisa é que ele começa a enxergar além do milagre. Ou seja, ele começa a perceber que havia alguma coisa além do milagre que tinha ocorrido ali. Ali é quando ele chama Paulo e Silas para fora, veja que a atitude já diferenciada, e ele faz a pergunta que vale uma eternidade. Que pergunta é essa que vale a eternidade? É quando ele olha para Paulo e Silas e diz assim, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Tá bom, eu sei que hoje em dia, talvez essa linguagem de ser salvo, ela é meia careta, ela está meia fora de moda, mas ela é absolutamente essencial na minha vida e na sua vida. Hoje, por exemplo, tem pessoas que estão dedicando 24 horas da sua vida para encontrar salvação para o coronavírus, tá certo? E isso é normal que aconteça. Mas, e qual é a salvação da alma, daquilo que existe após a vida? É justamente essa pergunta que o carcereiro faz. O que é necessário para que eu seja salvo? Porque ele entende que existe alguma força bem maior do que simplesmente aquele milagre que ele presenciou ali das pessoas os prisioneiros ficarem ali. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos ver além dos milagres da vida e a gente precisa procurar, na simplicidade dessa resposta de Paulo e de Silas, a resposta para a qual vale uma eternidade. E Paulo e Silas respondem simplesmente assim, crer no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Simples assim, como diz um amigo meu que é psicólogo e pastor também. Simples assim, desse jeito, nada mais do que isso. Ou seja, do desespero para a salvação. Ele passa pelo desespero, pela luz que ilumina a realidade, para encontrar a salvação num terceiro momento da sua vida aqui. Concluindo, eu gostaria de dizer para você que de vez em quando nós precisamos, veja bem o que eu vou lhe dizer, de vez em quando nós precisamos que as nossas estruturas sejam abaladas, para que a gente possa fixar os olhos na realidade daquilo que é efetivamente essencial em nossas vidas. Precisamos de deixar de sermos carcereiros da vida para nos tornarmos livres pelo Espírito Santo. Não mais prisioneiros de nada nem de ninguém.
mas sim, única e exclusivamente, caminhando ao lado de Jesus Cristo e de Deus no nosso dia a dia. Para finalizar, eu queria usar uma frase de um autor chamado Evan Raphael, um livro chamado A Última Flecha. Ele diz assim: às vezes é necessário um estado desesperador para nos tornar desesperados o suficiente para escolhermos a vida. Vou ler novamente. Às vezes é necessário um estado desesperador para nós nos tornarmos desesperados o suficiente para escolhermos a vida. É exatamente isso que aconteceu ali com aquele homem. O mundo, antes do coronavírus, ele vinha escolhendo a morte. Ele vinha escolhendo a morte das relações, a morte da valorização de escola, de hospitais, de profissionais, ou seja, pessoas que eram não vistas no dia a dia. Na nossa relação social, a gente vinha escolhendo a morte em vez da vida também. A gente precisava desse abalo, a gente precisava desse terremoto existencial chamado coronavírus para poder a gente se ligar novamente naquilo que interessa, naquilo que é fundamental, para que a gente pudesse novamente escolher a vida saudável. Não a vida saudável simplesmente do ponto de vista físico, mas a vida saudável do ponto de vista espiritual também em nosso dia a dia. Que eu e você, nós saibamos aproveitar esse terremoto pelo qual nós estamos passando, esse abalo dos alicerces da humanidade, para que a gente possa voltar a enxergar Deus, para que a gente volte a fazer perguntas que são perguntas fundamentais, como essa: o que é necessário para que eu seja salvo? E aí você vai ouvir a resposta que vale a eternidade. A resposta que diz: creia no Senhor Jesus, você e a sua casa que está bem guardadinho aí, creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Confie nisso, acredite nisso, porque isso é a proposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Às vezes nós precisamos de um estado desesperador para nos tornarmos desesperados o suficiente para que a gente volte a escolher a vida no nome de Jesus. Amém.